Meus queridos, nós vemos aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo falando aos nossos irmãos da cidade de Colossos, que se nós quisermos andar dignamente diante de Deus, se nós quisermos agradar a Deus, se quisermos frutificar, nós precisamos de estar cheio do conhecimento de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, no versículo 9, ele diz que desde o dia em que ouviu a pregação da palavra, ele não cessa, ele e o povo que está com ele, de orar a Deus e pedir duas coisas: que sejam cheios de conhecimento. E como eu já disse para vocês, conhecimento você adquire estudando, conhecimento você busca. E também que sejam cheios de sabedoria e de inteligência espiritual. O grande, talvez o maior problema da igreja, não somente nos dias de hoje, mas desde os tempos de Atos dos Apóstolos, talvez o maior problema seja a falta do conhecimento, a falta do entendimento da palavra de Deus. Porque a sua palavra diz que o seu povo sofre, não é por outra coisa, senão por não conhecer. Ele não fala aqui primeiramente sabedoria, ele fala: meu povo sofre porque não tem conhecimento. E conhecimento, volta a dizer, nós conquistamos através de busca, de estudo intensivo, de pesquisa, de procura. Porque o desejo de Deus é que todos nós, toda a sua igreja, não é meia dúzia dentro da igreja, que toda a sua igreja seja cheia do conhecimento e de inteligência espiritual. O camarada pode ser muito inteligente naturalmente, mas tem que ser inteligente espiritualmente. Vocês viram aí o que está escrito aí? Amém? Amém. Meu Pai. Amém. Amém. É que sim, voltaram para cá. Amados, Jesus disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que a vontade dele, a comida dele, ou seja, a vontade ou a necessidade dele era fazer a vontade do Pai. Se você comerá a minha comida, mas é algo necessário para o ser humano, não é verdade? Então, a necessidade de Jesus era o quê? Fazer a vontade do Pai. Por isso ele diz na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Como é a que nós vamos pedir para que Deus faça a vontade dele em nossas vidas, se nós não tivermos conhecimento de Deus? O meu povo sofre porque não busca na presença, porque não busca, não almeja crescer espiritualmente. Não sejamos amados como muitos que seguem a Jesus Cristo, que buscam a Jesus Cristo por aquilo que Jesus pode lhe oferecer, por aquilo que Jesus pode lhe dar. Não sejamos como muitos que só vêm à igreja quando estão precisando de uma bênção, quando estão ali no funil de Jeová. Sabe? Está passando pelo estreito, pelo funil. Opa, preciso, me achegar a Deus. Quer dizer, Deus amado, ele tem sido para muitos válvula de escape. E vou dizer para você, aquele que conhece a palavra de Deus, sabe que Jesus não pode ser a válvula de escape. Jesus tem que ter toda a intensidade da sua vida. Glória a Deus. Então, que não sejamos como muitos que só buscam a Jesus como, desculpe a expressão, a vaca não consegue sair do prédio. Ela já foi, agora não consegue sair. Então, a única solução é voltar para Jesus. Então, não vamos seguir Jesus por aquilo que Ele pode nos dar,
Porque as curas cessarão, os milagres cessarão, os prodígios cessarão, tudo haverá de passar. Então, o próprio sermão, seguir a Jesus, só pelo que Ele pode te dar, é muito perigoso. Nós não podemos seguir a Jesus por interesse. Nós precisamos seguir a Jesus pela sua essência. Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos gastar tempo lendo a palavra de Deus, pesquisando a palavra de Deus, pedindo a Deus que venha nos dar condições de entendermos a sua palavra. Não podemos ler um texto. Esses dias eu entrei um texto aí em Apocalipse e algo me intrigou. E uma coisa que eu ia ler, um texto que eu ia ler e pensei, vou gastar aí 3, 4 minutos, não, eu fiquei ali 40 minutos. Porque eu não conseguia entender, e eu sei que eu tenho que buscar outros livros para que eu pudesse ter entendimento daquilo que está falando ali em Apocalipse. Por isso, amados, não podemos ler a palavra de Deus como lemos o gibi. Não podemos pular uma sapada aqui, olha os quadradinhos, né? A Bíblia não tem quadradinho, a Bíblia não tem desenho. Vou pular aqui que isso aqui é assim. Não. Nós temos que estudar a fundo a palavra. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite dentro desse texto é que o povo de Deus sofre, porque nós temos uma cultura de querer receber. Todos nós acabamos acostumando. Um bebê, ele recebe os cuidados do pai, recebe o leite materno, depois recebe a amamentação, que é a mamadeira, vai recebendo, depois recebe ensino, enfim, nós aprendemos, vamos crescendo uma cultura de receber. E espiritualmente falando, muitos entram na igreja e ficam muito tempo na igreja com essa mesma cultura. Por quê? Porque falta conhecimento e inteligência espiritual. Porque não podemos ficar na presença de Deus com a cultura de receber. Porque se eu perguntar para vocês o que é melhor, dar ou receber? Depois dessa, muitos vão querer dar. Então, amados, também quiser dar alguma coisa para mim, pode dar que eu recebo. Né? Não. Deus tocar no coração aí, a gente... Mas a verdade é que nós devemos receber. Enquanto a palavra de Deus, eu estou falando sobre falta de conhecimento, enquanto a palavra de Deus diz que o segredo não está no receber, o segredo está no dar. E não é somente na área financeira, não. O segredo não está no receber, o segredo está no dar. Se você for olhar a palavra de Deus, lá em Filipenses, a palavra de Deus diz que o Senhor te deu, Ele se entregou completamente, sem reserva. E se nós somos imitadores de Jesus, nós temos que aprender com o melhor exemplo que é Ele próprio, que se nós quisermos sermos abençoados, nós temos que entender que o princípio de uma vida ativa com Deus está no dar. Tem uns que não dá nem a paz para o outro. Eita Deus! É verdade? De verdade. Então, eu não estou falando somente de um princípio financeiro de dar. Eu estou falando do princípio de se dar. Jesus se doou. Jesus se entregou. Jesus se deu. Amado, na verdade não mataram Jesus. Jesus se entregou. Ele se deu. Filipenses, como eu disse, diz que ele se esvaziou completamente. Se nós começarmos a entrar nessa de receber, nós vamos
Deus nos quer cheios. Ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu também quero. Amém? Você perguntar aqui, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ter cheio de sabedoria? Então você tem que aprender a dar. Dá um tempo maior para falar. Dá um tempo maior para a oração. Dá um tempo maior para a comunhão com os irmãos. Se dá. Eu quero compartilhar alguns versículos aqui que comprovam tudo isso que eu estou falando para vocês. Amados, eu creio, primeiramente, que Deus tem um propósito. Deus tem um projeto individualmente para cada um de nós aqui estamos. Ele tem um propósito para a sua igreja. Mas você, e não o pastor, você tem que entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual é o chamado de Deus para a sua vida. Nem todos vão cantar, nem todos vão tocar, nem todos vão pregar, nem todos vão liderar, mas cada um busca o propósito de Deus para a sua vida. Porque não adianta, amados, nós queremos fazer a obra de Deus se nós não entendermos o que Deus quer de cada um de nós. Quem está entendendo aí, diga não. Só fala amém se você estiver entendendo mesmo. Eu não canso de dizer. Por exemplo, a pessoa quer ser um pastor. A Bíblia diz que o que almeja o episcopado almeja excelente coisa. Mas aí minha pergunta: a pessoa almeja, mas o propósito de Deus é que aquela pessoa seja um pastor. O propósito de Deus é que essa pessoa seja um mestre. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não cesso de orar para que vocês sejam cheios do conhecimento e de sabedoria, para que vocês conheçam qual é a vontade de Deus, para dois propósitos. Conhecer a vontade de Deus para dois propósitos. Primeiro, para você ter comunhão com Ele. Segundo, para que você possa ser usado por Ele. Eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de tocar. Hoje eu estou aqui porque aconteceu que eu comecei a ajudar. Mas, se eu assumisse o meu chamado pastoral, não adiantaria eu estar fazendo aquilo que eu gosto. Eu preciso conhecer se aquilo que eu gosto é aquilo que Deus está gostando que eu esteja fazendo. Eu vejo muitas pessoas que cantam muito bem, mas não são cantores. Eu conheço pessoas que pregam muito bem, mas não são pregadores. Nem desse tipo de palavra. Então, para que o seu ministério, para que haja um crescimento espiritual, você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você já se perguntou: Senhor, como e onde tu queres me usar? Já se perguntou? Tem que se perguntar. É uma pergunta que tem que ser feita. Olha só o que diz um dos versículos, um dos textos da palavra, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino e a sua. E o que vai acontecer? Primeiro fazer a vontade de Deus. Foi o que Jesus disse lá em João 4. A minha comida é fazer o quê? A vontade do meu Pai. Se Jesus fazia a vontade do Pai, por que eu vou querer entrar na igreja e fazer a minha própria vontade? Não? Muitas
Muitos amados, nós vemos aí que querem prosperidade, outros querem posição, outros querem receber milagres em sua vida, mas não se preocupam, se contemplem do propósito e da vontade de Deus. Eu quero dizer mais uma vez, devemos buscar o provedor e não a provisão. Devemos buscar aquele que cura, o curador, e não somente a cura. Devemos buscar o abençoador e não as bênçãos. Aí sim, amados, nós vamos ter sim, o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vida espiritual vai ter sentido. Porque muitos estão andando, tem pessoas que estão na igreja há anos. E se você perguntar, qual é o seu chamado? A ser crente. Grandes coisas. A revelação completa na palavra de Deus. Olha, eu acho que Deus me chamou para mim ser um limpador de banco. Como? Para ficar sentado limpando o banco. Né? Não. Pergunta para o seu irmão. Você sabe qual é a proposta de Deus para a sua vida? É gostoso quando nós perguntamos na igreja, quem quer descer no poder? A igreja, não, eu vou perguntar. Eu quero. E não é errado. Não é errado, nós queremos conhecer o poder de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 8:9, que nós devemos conhecer a graça de Deus. E conheceis a graça de Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Então nós devemos conhecer a graça. Se nós conhecermos a graça, entrarmos e vivemos pela graça, através da graça, vamos ser cheios do Espírito Santo. Então, conheceis a graça, primeiramente. Estamos acostumados a vir para a igreja, receber. Amados, por isso, muitas pessoas saem da igreja, fazem um culto, insatisfeitos. Eu vim para receber uma palavra, eu vim para receber uma oração, eu vim para não sei o quê, eu vim para... Amados, venha para cultuar a Deus. Glória a Deus. Aquele que conhece Deus sabe que o propósito de vir à casa de Deus é para se dar e não para receber. Eu vou dar o meu louvor, eu vou dar a minha oferta, eu vou dar meu sacrifício, eu vou dar o meu tempo, sabe? Eu vou me gastar, eu vou me dar e não vou receber. Amados, você precisa entender, nós precisamos entender que bênçãos são consequência de uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Deus conhece a sua necessidade melhor que você mesmo, e Ele tem o poder para supri-la. Então, muitas vezes você não precisa chegar nele e falar, Senhor. Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe o que você quer. Mas tudo que Ele quer é que você entre na presença dEle com um canto de ações de graça, que você conheça qual que é a vontade dEle para a sua vida. Busca primeiro a Deus. Oferece o sacrifício de louvor, entregue a sua adoração, a sua comunhão, o seu tempo com Ele. Você está enfermo, você vai ser curado. Você precisa de provisão, a provisão virá. Você precisa de milagre, o milagre vai acontecer. A porta está fechada, ela vai abrir. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. O tabernáculo e o templo foram levantados para sacrifícios de louvor e adoração. E hoje, as igrejas estão se tornando, sabe o quê? Esses dias eu passei num bairro aí, nós fazemos aqui a campanha Tenda dos Milagres, né? Eu vi logo uma igreja, Tenda dos Milagres. Bem, como temos tantas outras, as pessoas, muitas vezes a liderança da igreja, não se preocupa em passar conhecimento da igreja, se preocupa em ministrar uma coisa só,
E o Evangelho de Deus é muito mais complexo do que cura e libertação. A primeira coisa é intimidade com Deus, comunhão com Deus, conhecer a Deus. Né? Tem gente que sofre, que diz a palavra, conhecerei e a verdade. Agora, como é que vai conhecer? Se eu perguntasse aqui, hoje é quinta-feira, se eu perguntasse aqui, quantos de domingo para cá, juntando todos os tempos, leram a palavra de Deus 1 hora? Hoje é quinta-feira. O outro foi domingo. Agora, como é que eu vou buscar conhecimento? Quantos têm vindo à escola bíblica buscar conhecimento? Se tem uma coisa que nunca vai te fazer mal, é o conhecimento. Quer ver uma coisa? Lucas 6,38 diz o quê? Vamos lá. Dai e ser ajudado. Dai. Então você tem que aprender a dar primeiro. Tem gente que quer o perdão, mas não perdoa. Né? Tem gente que quer ser amado, mas é um poço de desgosto. Ninguém gosta de mim. Olha o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo. Sabe? Ninguém tem paciência comigo. Então, eu preciso plantar o amor. Eu vou colher o amor. Se bem que o amor, independente de eu receber, o amor não pode ser pensado em troca, né? O amor tem que ser oferecido espontaneamente. Porque aquele que tem Jesus em sua vida, sabe, Jesus é amor. Então, dai e ser dado. João 3,16, todos conhecem. João 10,11 diz, Jesus disse, eu sou o quê? O bom pastor. E o bom pastor recebe a vida pelas ovelhas. E o bom pastor dá a sua vida. Então nós vemos que a vida de Jesus Cristo, se você for ver lá na casa dos Hebreus, se resume em clamor, súplica e lágrimas. Entrega, submissão total ao Pai. Estamos acostumados a querer receber de Deus e não entendemos que o milagre não está em receber, o milagre está em dar. Vocês veem por exemplo que eu estou aqui, quando nós vamos escolher a oferta? Digamos que o Ederson chega e fala para o Mauro prestou 5 mil para o meu espírito e te dá uma picape nova. Você vai falar. Se fosse eu falo assim, deixa Deus te usar. Olha, posso escolher a cor? Mas quem? Um homem está recebendo uma grande bênção na vida dele. Mas o maior milagre está acontecendo não é na vida do Mauro, é na vida do Everton. Por quê? Porque se ele pode dar um carro para o ninguém dá aquilo que não tem. Eu só dou aquilo que eu tenho. Então, aquele que recebe está necessitado. Aquele que está dando, dá. Porque tem sido provido na vida dele. Estão entendendo? Então, é melhor dar do que receber. Se eu pudesse chegar para cada pessoa aqui e falar assim, ó, depois do culto eu vou ficar ali na frente e vou dar uma nota de 100 reais para cada um. Se eu ficar contente ou triste? Tenho certeza que tem pessoa que até dava de migué. Pessoa que nunca cumprimentou o irmão assim, olha ficar cumprimentando aí. Vou mandar para o dia, e daí a fura da fila. E eu ia ficar muito mais contente em poder dar 100 reais para cada um. Ora, mas se eu pudesse dar nessa noite 100 reais para cada um, como estaria a minha conta bancária? Então, que bênção! Porque o milagre está em dar e não em receber.
Mateus 20 e 28 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida. Ministério. E se tem alguém que está pensando em ingressar no ministério, em ser um oficial da igreja, você tem que entender que você tem que se dar. O Lauro está em 2 serviços, ele tem que deixar um para vir para cá. O David está com o comércio, ele tem que fechar as portas para vir para cá. Assim como outras pessoas. Está cansado, ele deve ter isso para cá. Por quê? Porque sabe que o Evangelho é o Evangelho de entrega, de doação. Amém? O apóstolo Paulo diz: não cesse de orar e de pedir que vocês sejam cheios de conhecimento. Porque quando vocês estiverem cheios de conhecimento, olha só, vocês vão agradar a Deus em tudo, frutificar e crescer. Diga comigo: agradar, frutificar e crescer. Mas quem não quer agradar a Deus em tudo? Quem não quer ter uma árvore frutífera? E quem não quer crescer na graça do conhecimento? Glória a Deus. Nós precisamos entender a palavra de Deus. E eu estou terminando aqui. Atenção do exemplo de Jesus. Nós vamos ver o que o apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas 5:13. Lá diz que nós devemos servir uns aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros. Todos acharam aí? Você quer ser amado? Entenda, precisa amar. Você quer receber perdão? Você precisa aprender a ter um coração perdoador. E perdoar, perdão é um sentimento, é uma atitude. É uma atitude. Até mesmo para servir na casa de Deus, eu preciso ser servo antes. Você quer ser abençoado? Aprenda também a ser um abençoador. Então, conhecendo esses princípios, eu vou falar para vocês, amados. Você vai ter uma vida diferente. Glória a Deus. Para me encerrar aqui, o apóstolo Paulo fala sobre inteligência espiritual. Ora, mas já é bom falar com uma pessoa inteligente, naturalmente falando. Agora, estamos falando de inteligência espiritual. Né? Aí alguns até brincam, né? Sabe tudo. Não, Mané? Né? Sabe tudo. Mas não é. Então grave isso. Muitas coisas nós repetimos. Grave isso. Conhecimento você adquire buscando. Sabedoria, Deus dá. Eu preciso, para que eu tenha uma vida regada, para que eu tenha uma vida produtiva, frutífera, eu tenho que aprender que dar é muito melhor do que receber. Precisamos entrar em cada culto, aquelas portas para cá, com o coração desejoso de dar a Deus. E Deus dizendo, nós temos que entender
O que Deus quer receber? Eu faço uma pergunta. Se eu fizesse aniversário hoje, e você dele, soubesse, tivesse condições de me presentear, o que vocês me presentariam? O que vocês me dariam de presente se vocês tivessem posses e condições? Talvez gastasse tanto dinheiro e ia me dar alguma coisa que talvez nem me agradasse tanto. E talvez com tão pouco vocês iam conseguir deixar de saltitante. Então, se eu quero, como é que eu posso agradá-lo, Edson? Você tem que me aproximar das pessoas que o conhecem melhor. Das pessoas que estão ao lado dele. E começar a investigar, a procurar conhecer qual é a necessidade dele ou qual é o desejo para si. Então, eu gastaria a quantidade certa e daria o presente certo. Vocês estão entendendo? Amém. Então, seguir, fazer isso com Deus. Desse modo que é vontade. Que Deus quer receber. Não, irmão José? É isso? Peço que os amados irmãos coloquem-se em pé em nome de Jesus.